Amém, meus queridos? Se a gente vai para o texto, eu gostaria que vocês abrissem, então, na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler o capítulo 3 ler a partir do verso 18. Bom, como a gente sempre tem feito, a gente rememora alguma coisa do que a gente falou na semana anterior. E a gente tem falado nessas últimas 2 semanas a respeito do que Paulo fala aos Colossenses de você se despir do homem natural, do homem não vou dizer de um homem pecador, porque todos nós somos pecadores, mas o que Paulo fala é para que a gente se despoje da nossa natureza terrena, que a gente deve fazer a nossa natureza terrena morrer. E em seguida, Paulo vai falar o que é essa natureza terrena. E a gente viu lá que é a ira, a indignação, a maldade, a fofoca, os palavrões, enfim. Então, a mentira. Então, Paulo vai falar assim, olha, tira essa roupa dessa natureza terrena e você deve, então, vestir uma roupa adequada para uma pessoa que foi eleita e salva pelo Senhor Jesus Cristo. Porque vocês são amados e santos, ou seja, a gente já falou semana passada do processo de santificação. Então, essa roupa que a gente deve vestir como pessoas que foram salvas por Cristo Jesus é uma roupa que deve conter alguns aspectos. A gente falou dos aspectos, a gente falou da misericórdia, da bondade, da humildade, a gente falou da mansidão, a gente falou da longanimidade, né? E que para isso, para que a gente faça essas coisas, se revista desse novo homem, agora ressuscitado com Cristo, a gente precisa desempenhar alguns papéis, ou a gente precisa desempenhar algumas funções. Dentre essas funções, é a de suportar um ao outro, é a de perdoar-nos uns aos outros, como Paulo falou e a gente viu semana passada. E esse perdão, esse suportar um ao outro, só é possível quando existe o elo de ligação que é o amor. A gente só consegue perdoar e suportar alguém porque existe um elemento na nossa vida que é o amor, que é o que faz com que a gente possa, então, exercer essa nova atitude com relação ao próximo, né? E aí ele conclui dizendo que a palavra de Deus deve habitar ricamente nos nossos corações, né? Para que a gente, com a palavra de Deus no nosso coração, com o entendimento bíblico, a gente possa então corrigir ao nosso irmão, corrigir aquele nosso amado irmão, amada irmã em Cristo Jesus, e não somente exortar, corrigir, mas também instruir, ensinar. E a gente só faz isso quando nós temos a palavra do Senhor no nosso coração. E aí a gente finalizou dizendo que tudo que a gente for fazer, seja em pensamento, seja em palavras, seja em atitudes, a gente deve fazer pensando no seguinte: Cristo faria isso que eu vou fazer? A gente falou, se Cristo faria, ok, a gente deve fazer. Agora, se Cristo não fosse fazer aquilo, então a gente não deve fazer. Ou seja, Cristo, como Paulo diz, é o nosso árbitro, é aquele que vai ser o nosso espelho, o nosso paradigma, o nosso padrão. Se Cristo faria no nosso lugar, então a gente faz. Se Cristo não faria, então a gente não faz. Então, essa foi a mensagem da semana passada. E aí, Paulo, como a gente bem sabe, e a gente fala, na verdade, a gente fala que a Bíblia é o nosso manual de regra de fé
fé e prática. A gente diz que a Bíblia é a nossa regra de fé, no sentido de um sentimento, ou no sentido de uma razão, mas a gente diz também que a Bíblia é o nosso manual de prática. E esse manual de prática, ele vai nos ensinar a viver de modo prático nessa vida. Não tem muito o que falar no sentido de ensinar a questão da prática. Ou seja, você pega um equipamento que você não conhece, que você não teve contato, mas se você lê o manual do fabricante, você tem condições de operar um equipamento, porque na realidade você acabou conhecendo aquele equipamento, como é o funcionamento dele na prática, porque o fabricante te deu todas as instruções. E a Bíblia é a mesma coisa. Ela contém todas as instruções necessárias para as nossas vidas, para que a gente viva essa vida terrena de maneira que agrade e de maneira que exalte o nosso Senhor. E aí aqui, nesse texto que nós vamos ler hoje, Paulo então é como se ele tivesse, até agora, Paulo meio que, não é só uma pregação no sentido de teórica, porque a gente viu pontos em que Paulo vai aplicar isso, como a teologia de Paulo vai influenciar na vida prática daqueles irmãos da igreja. Mas agora, nesses versículos que nós vamos ler, Paulo escancara isso. Então, para não ficar nenhuma dúvida quanto ao modo de se viver em determinados aspectos, Paulo vai deixar claro, escancarado, sem dúvida nenhuma. Então, eu te convido a ler Colossenses 3, a partir do verso 18, e a gente vai ler até o versículo 1 do capítulo 4. Amém? Diz assim a minha versão: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Nós vivemos no século 21. Nós vivemos na era da pós-modernidade. Nós vivemos na era do relativismo cultural e social. Nós vivemos na época das opiniões politicamente corretas. Mas o Evangelho, por um outro lado, ele é confrontador. O Evangelho é desafiador.
E a gente está diante de um texto que ele, às vezes, soa difícil para a gente. Às vezes, ele soa como um evangelho retrógrado, ou como um texto retrógrado, como alguns querem falar. Afinal de contas, existem versículos dentro desse texto que vai fazer com que ele toque o âmago, o cerne, ele toque feridas em que a Bíblia não tem problemas de tocar. E o versículo 18 talvez é um dos mais controversos hoje na nossa sociedade. Num mundo onde reina um feminismo que é um feminismo politicamente correto, um feminismo militante, você dizer para que as esposas sejam submissas ao próprio marido, isso soa estranho. Isso soa como algo que é machista. Mas eu tenho que dizer para vocês, e eu não tenho medo de dizer, que o evangelho não é retrógrado. Que essa palavra submissa, ela é a palavra submissa. E eu estou diante de jovens que se casarão, outros casados, outros em processo e outros em oração, esperando o milagre do Senhor Jesus. Mas eu quero te dizer que a Bíblia, em momento nenhum, ela rebaixa a mulher. E esse texto não trata de um rebaixamento da mulher em relação ao homem. Pelo contrário, se existiu alguém que igualou todos os tipos de pessoas, esse foi Jesus. Nos versículos anteriores que a gente trabalhou, a gente viu que Paulo falou assim, olha, quando o evangelho entra na vida das pessoas, já não existe diferença entre bárbaro, romano, servo, senhor, bárbaro, cita, porque todo mundo é igual, porque tem um único Senhor, Jesus Cristo. Seria uma contradição de Paulo, depois de 6, 7 versículos, ele dizer o seguinte, mulheres, sejam submissas ou sejam inferiores aos seus maridos. O texto que nós estamos diante dele aqui, ele trata a respeito de algo que é bem definido. E o que é definido por Paulo? E pelas Escrituras, de uma maneira geral. A mulher, ela está sob a mesma missão do homem. Mas existe aqui não uma diferença de igualdade. Existe aqui não uma diferença no que se refere a uma posição entre homem e mulher. Para Deus somos todos iguais. Temos o mesmo valor. Aqui não se trata de um grau de valor. O que Paulo está falando aqui, o que as Escrituras deixam claro, é que existe uma diferença de papel. E isso precisa ficar muito claro para a gente nessa noite. Mulheres e homens desempenham papéis diferentes quando se diz respeito ao casamento. Se isso não ficar claro para a gente, quando nós não, porque eu já sou casado, mas quando vocês casarem, o casamento de vocês, ele pode ter alguns problemas quando esses papéis eles não são claros. E a Bíblia diz que o homem, a ele foi dado a responsabilidade
de cuidar e guardar da esposa, do lar e dos filhos. À mulher foi dado a incumbência de ser aquela que vai cuidar da família ou dar prioridade à família. E eu não vou entrar no mérito aqui, que a gente não tem tempo, do que é isso especificamente, porque existe um debate se então a mulher ela precisa estar dentro de casa só fazendo trabalhos domésticos. Isso é uma outra história que a gente não tem tempo aqui, a gente pode debater no futuro. Mas fato é que esse texto ele não está relacionando-se a Paulo dizer que homem e mulher têm graus de importância diferentes. Ele está dizendo que a mulher e o homem dentro do casamento exercem papéis diferentes, ok? E quando a gente vai relacionar esses papéis na Bíblia, eu sinto muito de dizer para os varões aqui que, olha, para as mulheres tem lá 3, 4, 5 tópicos. Para os homens é uma lista de telefônica das responsabilidades que ele tem perante a esposa e a família. Então, aqui a gente pode dizer o seguinte: se eu, por exemplo, e o Rádio resolvemos abrir uma empresa juntos, cada um tem 50% da empresa, exatamente, entramos com o mesmo capital. Qualquer coisa que a gente for fazer, a gente toma a decisão em conjunto. Mas vai chegar um momento em que, eventualmente, onde eu e ele discordar, vai ser necessário a opinião de alguém ser a que vai predominar, ok? Então, um vai precisar ser o presidente, o outro vai precisar ser o vice-presidente. Eu e ele não temos diferenças com relação a quem é o dono da empresa, porque somos iguais. Então, seria mais ou menos basicamente isso. Homem e mulher dentro do casamento, eles têm importâncias iguais. Apenas pesos diferentes, papéis diferentes, mas é a responsabilidade do homem exercer a liderança no lar. A responsabilidade de liderança, de levar a família, é do homem. E a gente está hoje numa cultura pós-moderna de jovens que estão indo para a maturidade, jovens que estão entrando na fase saindo da adolescência, entrando na fase mesmo de ser um homem, que infelizmente perderam a sua masculinidade. E masculinidade aqui, eu não estou querendo dizer que é aquele ogro que puxa a mulher pelos cabelos, não. Masculinidade à luz das Escrituras. Masculinidade à luz das Escrituras. Então, deixando isso bem claro, porque o texto que aponta, por exemplo, para a responsabilidade do homem, que é o verso 19, vai dizer assim, olha, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Não trate ela com indiferença. Mas um texto mais claro, um texto mais óbvio e um texto mais pesado do que esse é o texto que está lá em Efésios, quando Paulo vai falar o seguinte: maridos, amei as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Se sacrificando por ela. Então, meu irmão, meu querido irmãozinho, varãozinho, se você quer casar, você tem que casar sabendo que você precisa se sacrificar, se necessário, pela sua esposa. Você precisa, se necessário, por exemplo, morrer, porque foi exatamente isso que Cristo morreu,
Foi exatamente isso que Cristo fez pela igreja. Ele morreu em favor da igreja. Então, se tiver um tiroteio, Deus me perdoe, eu vou usar esse exemplo. Não, meu irmão, se tiver um tiroteio na rua, ao invés de você sair correndo e deixar a sua esposa lá para trás, vê se sua esposa está cuidada, guardada, antes de você sair correndo. Porque eu vi um vídeo mais ou menos assim, saiu um tiroteio, tava ele, a marido e a esposa e o filho numa pizzaria. E aí, o que o cara fez? Saiu correndo, deixou a esposa e o filho lá para trás. Você vai ter que dar a sua vida pela sua esposa, assim como aquele menininho que protegeu a irmãzinha dele de um cachorro lá nos Estados Unidos, que entrou na frente do cachorro e ele disse o seguinte: o menino não tem mais do que 7 anos. Ele disse o seguinte: eu, na minha cabeça, imaginei que se alguém tivesse que morrer, não deveria ser a minha irmã e sim eu. Essa é a masculinidade bíblica. É essa atitude que Deus espera que o homem exerça dentro do casamento. Então, minha irmã, se você acha que é difícil se submeter à autoridade do seu marido, saiba que a responsabilidade dele é um pouquinho, mas um pouquinho maior do que a sua em termos de dificuldade. Porque a gente pode morrer por nós mesmos, mas você se entregar por alguém é talvez a coisa mais difícil. E Cristo fez isso e Ele espera de você que está namorando e você que está esperando a sua bênção e você que está casado. Essa é a atitude que Deus espera de você. E aí Paulo continua o texto. Agora ele se volta para os filhos. Ele diz o seguinte: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Todo mundo aqui é filho. A pergunta é: todo mundo aqui honra e obedece seus pais? Esse texto diz o seguinte, que aquele filho que obedece o pai, ele deve fazer isso porque isso agrada ao Senhor. Isso agrada ao Senhor. A pergunta é: eu estou agradando ou desagradando ao Senhor? Aliás, se a gente voltar lá no Antigo Testamento, quando a gente pega os 10 mandamentos, que diz que o filho deve honrar o pai, para que ele tenha vida longa nessa terra, eu sinto te dizer que se você for um filho desobediente, você vai morrer cedo, viu? Você provavelmente vai morrer cedo. Tá? E não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia. Aí você vai ter que reclamar com Jesus. Você vai ter que reclamar com o Senhor. Porque ele está dizendo o seguinte: a obediência, a honra aos pais é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa do Senhor? Aquele que honra o pai e a mãe vai ter uma vida longa aqui nessa terra. Só que tem um outro aspecto. João diz o seguinte em uma das suas epístolas. Ele vai falar o seguinte: olha, filhinhos, eu digo o seguinte para vocês. Vocês precisam amar uns aos outros. Ok? Ele vai falar assim, vai falar o seguinte: se você não consegue amar ao seu irmão que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Ok? Agora tem o Evangelho segundo Rodrigo. Eis que eu te digo de mim mesmo. Ok? Eis que eu te digo de mim mesmo. Se você não obedece e não honra o seu pai, como a Bíblia os ordena,
Como é que você vai dizer que obedece e honra a Deus que você não vê? Se você não consegue se submeter à obediência a seu pai, como é que você pode dizer que você obedece a Deus que você não vê? Então fica um recado aqui para os filhos, ok? Obedeçam os seus pais. E aí eu vou dizer o seguinte, existe uma exceção aqui. Ó, estou facilitando. Eu estou dizendo que você não deve obedecer ao seu pai em uma única exceção. Quando o seu pai e a sua mãe te mandar você fazer alguma coisa que esteja contrária às ordens do Senhor, quando a ordem do seu pai e da sua mãe contrariar as ordens das Escrituras, você está desobrigada a obedecer ao seu pai. Você pode desobedecer ao seu pai, você pode desobedecer à sua mãe. Quando essa ordem ferir aquilo que as Escrituras dizem. Porque a Bíblia diz que importa que eu obedeça a Deus e não aos homens, quando as ordens humanas esbarram nas ordens divinas. Pensa no que você vai... Ok? Aí, Paulo continua, agora para os pais. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Aí você vai pensar assim, uou, meu pai me irrita toda hora, então ele também está errado. Não é assim? Não. Meu pai me irrita toda hora, então ele está errado também. Vamos fazer uma exegese, uma interpretação correta desse texto? O que o texto está dizendo é o seguinte: quando o seu pai ou a sua mãe é injusto com você, quando eles não reconhecem aquilo que vocês fazem de modo correto, de modo que está dentro daquilo que as Escrituras ordenam que você faça, e aí eles te cobram excessivamente, além daquilo que as Escrituras os orientam, nesse caso, a Bíblia vai falar assim, bom, a Bíblia não, né? Vocês vão ter um sentimento, qual é o sentimento? Poxa vida, eu estou tentando fazer tudo certo, ok? Tudo aquilo que meu pai pede para mim fazer, ou que a minha mãe pede para mim fazer, eu estou fazendo, eu estou cumprindo, eu estou dentro daquilo que a Bíblia me diz que é honrar, obedecer, respeitar o meu pai, a minha mãe. Mas nada para ele tá bom, nada para ele tá bom. Isso então acaba desanimando. Então você, meu querido, minha querida, que vai ser pai daqui uns bons longos anos, depois de casados, depois de estruturados, saibam que vocês não devem impor algo que como é que eu posso dizer? Uma carga além daquilo que seus filhos podem suportar. Vocês não podem impor regras, limites que são excessivamente que vai ser difícil com que esse filho ou essa filha se enquadre. E aí é possível que, por conta disso, eles então desanimem. Ok? Mas Paulo continua. Agora ele vai falar com os servos. Ele vai falar com o trabalhador. E aqui de novo ele vai falar com a gente, porque, afinal de contas, somos todos trabalhadores, ok? Mas tem um pequeno detalhe que a tradução
para o português, ela às vezes, ela não consegue captar. Essa palavra que está no versículo 22 aí, que está traduzida na minha versão como servos, na sua versão, deixa eu ver quem está usando a NVI, deixa eu ver o que ele... a NVI, ela já traduz com uma conotação mais correta. A NVI vai falar assim: escravos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar aos homens, mas em singeleza de coração. Sabe o que Paulo está dizendo aqui para os escravos? Que eles devem servir aos seus senhores de maneira íntegra, correta, não só quando eles estão sob supervisão, mas quando aquele senhor de escravos também não está olhando. Então aqui vai um alerta para a gente. Sabe aquele funcionário que vai no banheiro e que não está com vontade de ir no banheiro, vai no banheiro só para ver o TikTok ou então só para ver o Facebook? Pois é, meu irmão, você está enrolando. E enrolar não é de Deus, não. Matar tempo do serviço não é de Deus, não. O que Paulo está dizendo aqui é que você deve ser um bom funcionário, mesmo quando o dono da empresa não está te olhando, não está te vigiando. Isso deve ser a conduta de um bom funcionário. Aqui, o contexto é de um escravo, né? Muito pior do que o nosso contexto hoje. Sim ou não? Sim, né? Escravo não tinha opção. Então, se um escravo deveria servir o seu senhor dessa maneira, quem dirá nós que devemos honrar os nossos patrões, que nos contratou e está pagando as nossas horas de serviço para que a gente trabalhe. E não vem com desculpa que eu estou indo no banheiro para orar, que eu estou indo no banheiro para ler a Bíblia, que eu estou indo no banheiro para evangelizar, porque nas horas que o patrão está te pagando, ele está te pagando é para trabalhar. Evangelizar, sabe como você faz o evangelismo na empresa? Não é com palavras, não. É com a vida. Você evangeliza na empresa através das suas atitudes. Você evangeliza na empresa através da sua vida cristã correta e honesta, que foi transformada e somente foi mudada pela obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então é dessa maneira que você evangeliza. E aí Paulo continua, dizendo o seguinte: ainda para os servos, que eles devem fazer isso tudo de coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que eles receberão do Senhor a recompensa da herança. Seu patrão é ruim, seu patrão pega no seu pé, seu patrão é chato, seu patrão é ignorante, seu patrão é turrão. Nenhuma dessas desculpas é desculpa suficiente para fazer com que você seja um mau funcionário. Antes de você trabalhar para esse dono de empresa, você trabalha para Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Você antes é funcionário do Senhor Jesus em última análise. Porque é Ele quem vai dar a recompensa para você dessa honra e dessa obediência que você deve ao dono da empresa. E aí, no versículo 4, ele finaliza dizendo o seguinte: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Aqui eu profetizo em nome de Jesus que muitos de nós não vão ser só empregados, a gente também vai ter a nossa empresa em nome de Jesus. E o dia que você for um empresário, saiba que você deve tratar
os seus funcionários de maneira justa e de maneira com equidade. Porque antes de você ser um empresário e ter funcionários debaixo da sua alçada, você tem um Senhor no céu que vê tudo e que conhece tudo e sabe como você trata o seu funcionário. Então, meu irmão e minha irmã, se um dia Deus te permitir que você seja um grande empresário, uma grande empresária, saiba que primeiro, essa empresa é do Senhor, não é sua. Ele deu apenas para que você administre, ok? E administre ela de uma maneira que glorifique a Ele, sendo justo e tratando seus funcionários com justiça, igualdade e equidade. É um pleonasmo. Amém? Porque nós temos um Senhor no céu que vê absolutamente tudo o que nós fazemos. Portanto, a gente percebe nesses versículos que a gente leu que o Evangelho ele nos dá diretrizes. O Evangelho ele nos dá, eu não digo normas, mas ele nos dá princípios, talvez seja a palavra mais correta. Ele nos dá princípios para todos os aspectos da nossa vida, para que a gente viva essa vida de maneira prática aqui na Terra. E essa maneira prática de viver aqui na Terra, ela venha exaltar, glorificar o nome do Senhor. Porque é para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para glorificar o Senhor e adorá-lo em última instância. E a gente faz isso com a nossa vida. A nossa vida ela não deve ser apenas aquele período de 1 hora, 2 horas que a gente passa na igreja. E aí a gente veste aquela capa de cristão, veste aquela capa de crente piedoso, e aí a gente vai para a igreja no domingo. E aí a gente louva, cultua Deus na igreja no domingo. E aí a gente chega da igreja, a gente acha que faz igual o Paulo está mandando, né? Bom, Paulo mandou despojar, tirar a roupa. Deixa eu tirar agora a minha roupa de crente e botar a minha roupa agora de homem natural, ou homem que vai agir e atuar no mundo secular. Não, meu irmão. Eu disse, acho que uma ou 2 semanas atrás aqui, nós precisamos mudar a nossa mentalidade do que é cultuar a Deus. E eu dei o exemplo dos Estados Unidos. Lá o culto não se chama culto. O culto lá se chama service. Porque o americano entende que quando ele vai para a igreja, ele vai estar servindo ao Senhor. O culto ele presta todo dia, toda hora, em todo lugar onde ele está. Independente do local. Você cultua a Deus com o seu modo de viver, com o seu modo de falar e nas suas atitudes. É assim que você cultua a Deus. E eu espero que a gente aprenda isso. Que cultuar a Deus vai além de você frequentar uma igreja. Mas cultuar a Deus é um culto perpétuo com sua vida todos os dias, todos os momentos do seu tempo. Amém?